Boa noite. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Foi uma coincidência ou providência? Quando eu falei para Leandro que tinha essa data disponível, ele disse, então tu prega no São Luís, dia 14 de agosto. Eu digo, tá bom. Aí depois ele falou, tu sabe que é dia dos pais, né? Eu digo, não, mas tá bom, eu sou pai, né? Eu fui olhar, fui procurar um sermão para fazer, fui tentar. Aí eu tinha um em mente, aí fui olhar, porque eu faço uma lista de onde eu prego e o sermão que eu prego. Quando eu olhei São Luís, o ano passado, o sermão que eu ia pregar, eu já tinha pregado. O ano passado eu preguei aqui também. Eu digo, deve ser coincidência, então não pode pregar isso, senão o povo vai lembrar, né? Aí tentei outro. Aí fiquei orando, pedindo sabedoria a Deus para ver o que eu falava. Pedi ao Espírito Santo que me desse uma luz, né? Porque a maior parte de vocês aqui já conheciam boa parte dos meus sermões. E, como eu tenho dito, é difícil pregar na igreja de São Luís. Sabia que é difícil, Roberto? É difícil porque as pessoas acham que a gente falar, está falando comigo, ele me conhece. Mas por mais que eu lhe conheça, eu não sei da sua vida pessoal. Então, assim, se de repente alguma coisa que você ouvir, você achar que é para você, eu não estou sabendo não, mas é para você. É porque Deus mandou. Amém? Sejam todos bem-vindos, um feliz Dia dos Pais. Quem nos visita que não é adventista ainda, faz assim com a mão. Cal, Roberto, aquele casal ali. Tu já é batizado, irmão? Gilson, Vitamina, Roberto também. O teu esposo já é batizado, já? É? Amém. E tu não tomou decisão ainda por quê, menina? E por que tu não tomou decisão ainda? Presta atenção. Tu vigia, crente. Amados, nós temos uma mensagem hoje de um personagem não tão conhecido, quer dizer, ele é conhecido, mas é pouco mencionado na Bíblia. Ele é pouco mencionado. E nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, porque ele fez a diferença na história, e foi através dele que a história mudou. Esse sermão está sendo gravado e está sendo transmitido pelo Instagram. Então, boa noite a você que está em casa, que está nos assistindo pelo Instagram da Igreja Adventista aqui do bairro São Luís. Que Deus abençoe você, a sua vida e todos os seus familiares. E feliz Dia dos Pais para você. Eu não sei quem está acompanhando, mas é para você mesmo que está. E também esse sermão vai estar no nosso canal, no BG Gospel CG. Por isso que tem 2 celulares ali, um para gravar, para colocar no canal, e o outro que está simultaneamente transmitindo ao vivo, tá bom? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu Mateus. Mateus capítulo 1. Nós vamos ver qual é esse personagem que mudou a história. E foi a partir dele que tudo se iniciou. Mateus, eu abri aqui, eu estava em Daniel, ó, e pregou. Bonito, né? Lindo. A gente bota o sermão aqui e acaba esquecendo. Agora sim. Nós vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. Vamos nos conectar com o céu. E eu quero que você entenda que Deus pode falar com você essa noite. Não é porque é Gil da Barraca que está pregando, eu sou tão pecador quanto você. Mas o que fez você vir até aqui essa noite não foi o convite que alguém lhe fez, não foi a obrigação de ser crente, de ter que vir para a igreja. É porque você precisa estar conectado com Deus. E nós nos conectamos com Deus através da leitura da Bíblia, da oração e da forma de congregando, reunidos entre irmãos. Que você possa verdadeiramente ter vindo aqui para ter um encontro com o Senhor, e você terá. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Obrigado, Pai, por este dia de hoje, o qual o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nossas vidas durante todo esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai de amor e de misericórdia. O Senhor nos ama tanto que entregou o Teu Filho amado para morrer por nós na cruz. Não existe maior demonstração de amor do que essa. E nós queremos, Pai, de alguma forma reconhecer e Te agradecer por tamanho amor. Mas somos fracos. Falamos que vamos Te honrar, que vamos viver na Tua presença, mas a todo momento nós falhamos, pecamos, caímos, Te desagradamos. Por favor, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, que não são poucos,
e nos ajuda, por favor, a acertar mais e errar menos. Nesse momento, Pai, iremos abrir a Tua palavra, iremos nos deleitar na Tua palavra, nos preencher da unção do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Iremos entender, Senhor Deus, que o Senhor esteve, está e estará no comando de nossas vidas durante todos os dias. Por favor, esteja com cada pai, com cada mãe, com cada filho, com cada mãe que tem o papel de mãe e de pai. Que o Senhor os fortaleça, os guarde e os livre do mal. E sobretudo que todos possam entender que sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio, nada podemos fazer. Esteja conosco agora e sempre, nos dá o discernimento da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos falar sobre José, mas é quem? José do Egito? Não. Quem é o José que está lá em Mateus no início? O pai de Jesus. José é o pai de Jesus. José, o pai de Jesus, a história aqui vai dizer que ele morava em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, não é isso? E ele estava noivo de Maria. Ele estava noivo de Maria. E aconteceu algo que, podemos dizer assim, talvez inacreditável. Talvez se fôssemos um de nós não acreditaríamos. Mas por que José, mesmo relutando a princípio, depois acreditou? Nós vamos tentar entender que José foi um pai tanto. Para começar, você só pode ser um bom pai se você for um bom namorado. Ou uma boa mãe se você for uma boa namorada. Se você for um bom noivo, um bom namorado, um bom noivo, você vai ser um bom pai. Se você for um bom filho, você vai ser um bom pai. Ninguém se torna um bom pai sendo um mau filho. Eu costumo dizer que o que é bom vem de dentro para fora. Existem algumas transformações, algumas metamorfoses que acontecem na vida de algumas pessoas que se permitem ser usadas e transformadas por Deus. Mas a maior proporção, a maior probabilidade de uma pessoa ser um péssimo marido é aquele péssimo filho, desobediente, bruto com os pais, com os irmãos. Esse camarada, ele vai ser ruim para a sociedade, ruim para a família, em especial para os de casa, para esposas e filhos. No caso de José, nós entendemos que ele certamente foi um bom filho, porque ele foi um bom noivo. E por isso eu lhe convido a ler Mateus, a partir do versículo Mateus 1, a partir do versículo 15. A gente vai ler aqui, não vamos ler do início não, porque é muito grande. Vamos ler aqui de onde foi que começou essa genealogia que diz quem é José. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Presta atenção. Eu sei que às vezes você não gosta de ler genealogia, né? É um negócio, um cansaço, né? Eu sei. A maioria não gosta, né? Mas é muito importante. Presta bem atenção. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José. Esse Jacó aqui não é o Jacó lá, pai de José do Egito, não, viu? É porque é normal que os nomes se repitam. Existem vários Gil. Inclusive, se você andar por aí, você vai achar até outro Gil da barraca. Gilvando, eu já vi Gilvando por aí. Então, é da mesma forma que é hoje, era no passado. Muitos nomes são repetidos. Mas aqui você vai ver um diferencial. E Jacó gerou a José, marido de quem? De Maria, da qual nasceu quem? Jesus, que se chama o Cristo. De sorte, quer dizer, de maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Aí vem o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava, ou seja, pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. José, filho de Davi, mas não disse que era de Jacó, mas é porque é da descendência de Davi. Tá bom? Não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos no 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Amados, se você fosse José, você acreditaria na história de Maria? Eu sinceramente, eu não sei se eu acreditava não. Maria tem entre 12 e 13 anos. Naquele período, naquela época, era o costume, creio que ainda é lá do Oriente, que quem arruma os casamentos dos filhos, não são eles que se escolhem, é os pais. Os pais, acho que no passado até em nossa região já foi assim, né, irmã Flor? Já chegou assim, os pais iam que combinar entre as famílias, e minha filha vai casar com teu filho, teu filho casa com minha filha. Talvez o dote aqui não teve, mas lá teve, né? Lá você tinha que ter condição. Se não tivesse condição, quer dizer, proporcional ao que você tinha. Você aceitava o contrato de casamento, formulava o contrato de casamento com a filha de alguém, e você ia trabalhar para pagar o dote e também para construir uma casa e um local para onde vocês poderiam viver. Então você só podia pegar a moça na casa dos pais quando você tivesse condição de sustentá-la. Se fosse assim hoje era bom, né? Oh, tá ouvindo, Vini? Cadê Vini? Tá aí não? Ah, tá ali em cima. Tá ouvindo, né? Não tá ouvindo não? Só podia casar e pegar a noiva lá na casa dos pais quando tivesse condição de sustentar. Casa, comida, entendeu? Tá ouvindo, Kelvin? Cadê Kelvin? Ah, Kelvin tá ali. Tá ouvindo, viu? Era bom que fosse assim. Era bom não, tem que ser assim. Pois é. Tem que ser assim. Tem que primeiro se organizar. Hoje não tem o dote, né? Você não precisa pagar para levar a donzela para casa. Mas tem que mostrar que é capaz de sustentar, né, Flori? Os ciganos é assim. Tem que pagar e pagar caro. A minha não paguei caro, mas tá cara, viu? Eu não vou devolver porque o pai não aceita a devolução. Mas eu trem cara, mulher, não é, Márcio? Não é caro? Se aceitasse devolução, eu devolvia. Mas é assim mesmo, mas tá bom, eu estou brincando, eu não devolvo não. É meu e ninguém toma, é minha e ninguém toma. Amados, aí você precisa entender o seguinte: José, ele estava noivo, ele estava casado aparentemente, desposado, casado só no contrato, porém ele ainda não tinha feito a celebração, a cerimônia, para estar convivendo com sua esposa, porque ele precisava terminar esses arranjos, né? Só que nesse meio período, o que aconteceu? Ela apareceu grávida. E aí? Mas José foi um pau e tanto, um homem e tanto. José fez o quê? Brigou com ela, empurrou, chamou, xingou? Não. Ele ficou triste. Mas ele fez o quê? Ele, em secreto, pensou consigo: eu vou pedir o divórcio, mas sem defamá-la. Isso é homem. Eu conheço alguns amigos, e eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, talvez até algumas mulheres que falam assim, que sempre você tem aquelas pessoas com quem você conversa. E uns conversam até demais com quem não deve. Termina com a mulher, ou separa e começa a falar mesmo de asneira da mulher. E fala que é isso, fala que é aquilo, que não presta, bebê. Isso é feio. É feio, porque você também não é santo, você não é santa. E roupa suja se lava em casa. E aí o pior disso tudo é que alguns defamam e depois volta com a cara de tacho, parecendo um paspalho. Aí quando vê a gente na rua, baixa a cabeça. Fuleiro desse. Falou mal da mulher, disse que não prestava, agora está com ela. Bem empregado. Então é melhor ficar calado. Eu já vi um monte de amigo fazer isso. José não fez assim. Ele não a defamou. Ele ficou triste, ele se sentiu traído? Sim. Mas ele ficou meditando o que iria fazer para não ofender Maria e não colocar a vida dela em risco, porque se ele falasse, ela seria o quê? Apedrejada.
ela seria morta. Amados, cautela, o nome disso é cautela. José demonstrou ser um homem bom e cauteloso. Mesmo antes de ser avisado pelo anjo, ele sendo um homem justo, resolveu não defamá-la. Ou seja, essa é uma característica de uma pessoa equilibrada. Queria eu ser assim sempre, mas eu não sou. Tem hora que eu falo cada besteira, estouro rápido demais, e parece que a mulher está aprendendo comigo, tem hora que ela está estourando mais rápido ainda. Acho que a convivência ensina, né? Em vez de eu aprender com ela ficar mansa, a mulher está ficando braba. É brincadeira. Mas é sério. Eu gostaria de ter mais equilíbrio. Quem não gostaria, né? O segredo é tentar. A gente tentando, cada dia vai melhorando um pouquinho. Não é, Gilson? Não é, Vitamina? Gilson, Vitamina. Isso. Isso nos ensina a pensar antes de agir. Quando agimos sem pensar, sofremos as consequências. Provérbios 19:2 diz assim, ó, olha que provérbio bonito. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Isso é verdade. Não diga o sim com facilidade, nem também o não. Pense, respire e depois fale. Se ainda não tiver certeza, não fale. Mas é melhor pensar, para que você também não se perca no caminho. Pode ter certeza, se nos conectarmos com Deus diariamente, através da oração, permitir que o Espírito Santo nos conduza, nós iremos adquirindo esse equilíbrio. E é o que eu estou tentando. Às vezes tem dado certo, às vezes não. Mas o bom é a gente continuar tentando. Amados, ele assumiu. Ele não sumiu como alguns fazem. Ele assumiu. Após ser consolado pelo anjo, você vê aí no versículo 20, né? Enquanto ponderava nestas coisas, ou pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amados, enquanto ele pensava, o anjo lhe consolou, e José assumiu Maria como esposa. E também, obviamente, assumiu a paternidade do menino, de Jesus. A Bíblia diz que naqueles dias Maria foi às pressas para a casa da sua prima. Veja aí Lucas 1:39. Por que Maria foi às pressas, gente? A gente, quando vê que Maria foi visitar Isabel, a gente tem visto o seguinte, que ela foi fazer uma visita corriqueira, né? Rotineira, para a sua prima que estava grávida. De quem? De João Batista, ou seja, ela ia dar à luz a João Batista, a esposa de Zacarias. E então Maria vai visitar em outra cidade a sua prima. E quando ela se aproxima, o que é que acontece? Vocês vão ver aqui que o Deus ele é tão maravilhoso que Maria não precisou nem se explicar para a sua prima o que tinha ocorrido com ela. Diz aí, ó, no capítulo 1 de João, né? No versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Se você continuar aqui, você vai ver que nem precisou Maria falar que ela estava grávida, porque Isabel já sabia que ela estava trazendo o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, porque o filho lhe incomodou, o neném lhe incomodou, e ela entendeu, e quando Maria acabou de contar a história, ela acreditou. E por que Maria foi visitá-la? Porque se a barriga fosse crescendo, enquanto José não casasse, ficaria meio feio. Eles moravam em uma cidade por nome de Nazaré. A cidade era pequena. Cidade pequena, fuxico maior. Não é assim? É. A cidade pequena é como a rua que você mora, aquelas ruazinhas, as casinhas, tudo assim juntinho assim, sabe? Se você tem um sapato, as pessoas sabem mais quantos sapatos você tem do que você mesmo. Às vezes você usa uma sandália hoje, amanhã usa outra, e você nem lembra que pegou uma diferente, mas a vizinha já sabe. A preta saiu com essa sandália, tá rica hoje com outra. É. Só os homens que prestam atenção nisso, as mulheres não, né, Léo?
Os homens é que gostam de ficar olhando para as roupas dos outros, para sapato. Mulher não faz isso, não. Pelo menos daqui do São Luís não faz isso. Faz não. E então lá em Nazaré não era diferente. As mulheres gostavam um pouquinho de olhar para a vida das outras. E uma menina de 13 anos grávida, de 12 para 13 anos grávida, sem ainda ter casado, seria o quê? Um fuxico grande. Mesmo que tivesse o fuxico, ela não poderia ser apedrejada, porque sem corpo não tem crime, e sem acusador também. Quem teria o papel de acusar Maria era quem? José. Mas ia ficar feio, ia ficar chato, né? Aquele falatório, aquela falácia. Quem ia acreditar que ela estava carregando algo divino, gerado pelo Espírito Santo? Fala sério, você acreditava? Não. Mas por que José acreditou? Por que José acreditou no anjo? Ele não tinha conhecimento de anjo. Porque o povo de Deus esperava o Filho de Deus, esperava o Messias. Eles viviam sob o jugo de Roma. Mesmo eles sem entender que o Filho de Deus viria para libertá-los do pecado, eles achavam que era não só do pecado, mas também da escravidão, ou seja, do jugo do Império Romano. Então eles almejavam esse dia. E eles sabiam que diz lá no profeta Isaías que ele nasceria de uma virgem. Então José assimilou uma coisa com a outra. Ele disse, mas logo eu sou o premiado? Mas será que é verdade? Então quando o anjo falou, ele acreditou. Mas os demais não acreditavam. É igual a gente fala que Jesus vai voltar. E você acha que as pessoas nos têm como pessoas certas? Muitos dizem que nós somos fanáticos e somos loucos. Esses crentes é besta. Desde que eu me entendo como gente, meu avô já falava, minha avó já falava que Jesus ia voltar. Você é besta. Volta não. Você quer saber por que Jesus não voltou ainda? É porque se ele voltasse ontem, você estava perdido. E ele está te dando chance, dando oportunidade de você se arrepender o quanto antes dos seus pecados. Porque ele veio para salvar o pecador, mas não levá-lo como seu pecado. Nós precisamos renunciar o nosso pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E José tinha a esperança que o Messias viria. E quando o anjo lhe falou que ela estava carregando o Filho de Deus, ele acreditou. E para poupar Maria, ele permitiu que ela ficasse na casa de sua prima Isabel. E depois ele pegou, tomou como esposa, para aí sim continuar esperando o nascimento da criança. E aí nós entendemos aqui. Eu já mudei aqui a folha. Nós entendemos o seguinte. Isabel não ficou surpresa porque o Espírito Santo já havia usado a criança no seu ventre para dizer quem estava com Maria, quem estava no ventre de Maria. Dias depois houve um decreto, por Augusto César, e todos deveriam se apresentar na sua cidade de origem. Todos. José e Maria, eles moravam em Nazaré, mas eles não eram de Nazaré. Eles eram de Belém, uma pequena cidade da Judéia. Então José, já casado com Maria, pega sua esposa e vai para aquela cidade, porque ele tinha que participar do censo, tinha que fazer o censo, ou seja, se recensear. Eu acho que nós estamos num período agora que está tendo o censo do IBGE, não é isso? Acho que a gente está vendo o pessoal passando aí nas ruas, pronto, é aquilo ali. Para saber quantas pessoas tem na casa, quantos membros, idade, todas essas informações o governo pede para saber como é que está a questão da contribuição e também a questão de pessoas que habitam, pessoas registradas no seu país. Então, naquela época, Augusto César, imperador de Roma, e também daquela região, porque toda aquela região, ou melhor, todo aquele mundo moderno naquela época pertencia a Roma, estava sobre o jugo de Roma, eram vassalos de Roma, e então todos teriam que ir. Então isso mostra que José eram todos que fossem pessoas honestas, porque tem deles que não vai, tem deles que ignoram ordens judiciais. Mas José não, José percebe-se que ele era um homem de bem, e ele era um homem honesto. Ele pega a sua esposa e vai, e a história é conhecida. Quando ele chega na cidade, não tinha lugar nas hospedarias, não é isso? E uma coisa que eu não sabia, todo mundo quando fala que Jesus nasceu na manjedoura, a gente vê assim como se fosse no meio do mato, alguns até numa caverna, num lugar isolado, não é isso? E a manjedoura no meio dos animais. Realmente, mas não é bem assim. Eu estava assistindo um sermão do professor Rodrigo Silva,
E ele estava mostrando como eram as casas lá naquela época. As casas, você entrava na porta da frente, de um lado tinha as cocheiras dos animais, do outro lado os compartimentos da casa, entendeu? Alguns compartimentos. Provavelmente, quando ele chegou nessa casa, esses compartimentos estavam ocupados. E os moradores da casa geralmente ficavam em um cômodo só, na parte superior da casa. Por isso que quando diz que não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, sim no velador para que clareie toda a casa, dá para entender que é só um cômodo onde fica. Se nós colocarmos uma lâmpada numa casa dividida de cômodos, só vai clarear um cômodo, correto? Mas se coloca num vão só, clareia todo o vão. Então, quando diz que é para clarear todos, aí dá para se entender claramente que se refere a família ficava só num cômodo. Então, quando José e Maria chegou naquela casa, não tinha mais cômodos. Então, eles ficaram em um desses cômodos que era ocupado pelos animais. Não era uma cocheira isolada da cidade. Não era uma cocheira assim, lá no meio do mato. Era numa casa que era costume, os animais estar de um lado, dentro da mesma casa. Você entrava, cocheiras, cômodos e área dos moradores. Eu achei muito interessante isso. Por isso que é bom você assistir os vídeos desse homem. Se você não quiser assistir o vídeo, compra o livro, mas é muito bom que você só entende melhor a Bíblia quando você vai para a história. Se você não lê a história, você não consegue entender bem a Bíblia. Ok? Amados, José e Maria, já casados, foram juntos para Belém, porque eram da mesma localidade e também mesma tribo. Inclusive, eu fazia confusão. Eu ficava me perguntando, mas para aí. José, eu sei que ele é da tribo de Judá, da descendência de Davi. Não é isso? De Jessé, de Davi. Por isso que Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Mas Jesus era filho de José? E agora? A Bíblia diz se Maria era da tribo? Não. Aí você tem que ir para a história extra-bíblica, fora da Bíblia. Se você olhar os costumes como eram, geralmente as pessoas que seguiam os princípios de Deus só se casavam com pessoas da mesma tribo. Não se casavam com outros, até os pagãos. Mas quem eram obedientes a Deus e às leis cívicas do país só se casavam com pessoas da mesma tribo. Então, obviamente que Maria é descendente de Davi. E por isso ela foi com ele. Se ela não fosse de lá, ele ia e ela ficava, porque ele não ia pegar uma mulher grávida na hora de parir e andar não sei quantos quilômetros para poder se recensear. Então, por quê? Porque ela também precisava ir. Então, Maria também era da tribo de Judá. Por isso, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Ok? Amados, José, ele foi um bom pai. Ele ensinou Jesus o que Jesus, a princípio, aprendeu. José o protegeu de Herodes, quando avisado pelo anjo que deveria fugir para o Egito. Depois que o menino nasceu em Belém, que ele retornou, ele foi orientado a ir para o Egito, porque senão o menino morreria. Veja que essa providência, até já preguei sobre isso, essa perseguição contra o Filho de Deus, ela vem há muitos anos. Ela começou na Babilônia, o pastor até comentou aqui, qual foi a primeira vez que Satanás tentou destruir o povo de Deus? No Egito. No Egito. Quando os meninos nasciam, eles achavam que eram muitos, o faraó mandou que as parteiras jogassem no Nilo, no rio. E as parteiras não fizeram isso. Conhecem a história. Depois, Babilônia destruindo o povo. Antes da Babilônia, ou melhor, depois da Babilônia, com o decreto de quem? Do rei Assuero, por conta do malvado Naamã. Não é isso? Então, mais uma vez, Deus livrou. E depois, quando Jesus nasceu, que houve um decreto da parte de Herodes que todas as crianças de 2 anos abaixo deveriam morrer. No intuito de matar o Filho de Deus, muitas crianças foram mortas. E eu vou lhe dizer uma coisa, essa guerra ainda não parou. Essa guerra continua. Pode ter certeza disso. Muitos de nós que estamos aqui ainda vamos sofrer por ser cristão. Muitos de nós que estamos aqui, logo em breve, iremos sofrer por sermos cristãos. Aí você fala, então eu vou deixar de ser.
Deixe. E quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque é melhor sofrer com Cristo e ressuscitar para a vida eterna do que não sofrer com Cristo e ser queimado no fogo de Malaquia. Pode ter certeza. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tentaram destruir o menino, não conseguiram. José obedeceu mais uma vez a ordem do anjo e saiu com a criança. Amados, José lhe protegeu. Como eu disse, ele o protegeu do massacre. Ele também o educou, o ensinou. Entendemos que José e Maria instruiu Jesus no caminho certo. Nós não temos relatos bíblicos de Jesus ter ido à escola, temos? Mas Jesus aprendeu a ler e a escrever. E certamente foi com quem? Com seus pais. Que também lhe ensinou a profissão de carpinteiro. Agora nós entendemos uma coisa. Que Jesus tinha pelo menos 2 irmãos e 2 irmãs. Mas filhos de Maria? Será que Maria teve filhos? Alguns dizem que sim. Se Jesus teve irmãos, Maria teve filhos. Eu acho que não e tenho base bíblica para isso. Porém, isso não quer dizer que Maria ascendeu ao céu depois que Jesus morreu, ela ascendeu ao céu virgem. Não. Se nós voltarmos na leitura aqui do versículo 25, diz o seguinte: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz. O que quer dizer enquanto o homem não conheceu a mulher, enquanto ele não teve relações sexuais com Maria, enquanto ela estava grávida? Está ouvindo? Se está dizendo ali enquanto, quer dizer que foi por um período. Se dissesse que ele não teve relações com ela, dizia em momento algum ele a tomou como esposa e a conheceu. A Bíblia diz que é enquanto. Então dá a entender que os filhos que Jesus, os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas também que Maria não continuou virgem depois de dar à luz, como alguns dizem. Não é eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Certo? Aí nós vamos agora entender o seguinte. Por que Gil falou que tem possivelmente tinha 2 irmãos e 2 irmãs? Em Mateus 13:55, é isso? Deixa eu ver. Veja aí o que diz. Quando Jesus começou a aparecer e fazer seus milagres, e pregando para a remissão dos pecados, para arrependimento dos pecados, ele foi censurado por muita gente, inclusive pelos seus irmãos. Mas alguém falou assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Ou seja, de onde lhe vem tanta sabedoria? Falou o nome dos irmãos e falou de suas, então quer dizer que tinha mais de uma. Correto? Jesus tinha irmãos e irmãs. Ok? Agora nós vamos tentar entender. Entendemos que Jesus tinha pelo menos 2 irmãos e 2 irmãs, no mínimo. A Bíblia diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Se você ler João 7:5, você vai ver que os irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam nele. Certo? E se você ver alguns comentários bíblicos, você vai entender que naquela época os irmãos mais novos não poderiam ridicularizar os irmãos mais velhos. Irmão mais velho ocupava lugar de quê? De pai. Era respeito. Não tinha esse negócio de falar como a gente. Está ouvindo, Miguel? Mas Mateus, o mais velho, ele representava o pai, então o mais novo tinha que respeitar. Pois é. Mas o mais velho também tinha que fazer por onde? E os irmãos de Jesus não respeitavam. Então isso dá para entender que já tinham os irmãos. Jesus era o mais novo. E por isso algumas pessoas dizem que Maria não teve filhos. Não, eu creio que ela não teve filhos. Que José era viúvo.
Era normal que um homem viúvo casasse com outra pessoa, com uma jovem, e constituísse família. Era normal. E dá para entender que Maria, quando casou com José, José já tinha esses filhos. E os seus irmãos não o respeitavam e não acreditavam tanto nele, porque era o caçulinha. Entendeu? E então, nós percebemos claramente que José, ele foi um bom pai. A história de José é curta, praticamente se encerra aqui. Nós entendemos que Jesus passou a ser carpinteiro por conta do pai. Que Jesus aprendeu a tratar bem as pessoas por conta do pai e da mãe. Tudo que ele aprendeu foi com o pai. O que o seu filho tem aprendido com você? Eu fiz uma reflexão, não sei se foi a de hoje, como criar filhos. É difícil. Falar como criar filhos é melhor do que criar. É difícil. Porque quando nós amamos, nós queremos tanto bem que nós não queremos machucar. Nós não queremos dizer não. Nós queremos fazer as vontades deles. Mas aí é onde mora o perigo. O perigo está aí, em fazer as vontades dos filhos. Porque nem sempre você vai estar presente para continuar fazendo as vontades do filho. E ele vai saber viver sem você, fazendo tudo o que ele precisa, lhe dando tudo o que ele quer. É preciso instruir o filho nos caminhos certos. É preciso instruir os filhos a ser homens capacitados para viver nesse mundo. Mas tem que mudar essa posição. Em primeiro lugar, devemos capacitá-los, pais e mães. Primeiro lugar, devemos capacitá-los a viverem no céu. Porque quando os nossos filhos entenderem, ou melhor, quando eles se apaixonarem por Cristo, quando eles almejarem a ressurreição, a vida eterna em Cristo Jesus, eles viverão em paz e harmonia em casa, com a vizinhança, na escola, no trabalho, com a esposa e com os filhos deles. Serão cidadãos do céu, passeando aqui na terra, assim como nós. Porque nós não estamos aqui para ficar como semente. Nós estamos aqui de passagem. E nós queremos ver os nossos filhos no céu. Pois se nós queremos, nós temos que apresentar o caminho certo. E apresentar não é dizer, vá por ali. Não. É caminhar por ele. É caminhando na frente. E o filho vem acompanhando. Uma vez Leandro fez uma reflexão, e eu até já modifiquei e gravei também, que o pai disse para o filho, eu já falei aqui algumas vezes, olhe onde você pisa, cuidado aonde você anda. E o filho olha para o pai e diz, não papai, cuidado o senhor, olha o senhor onde o senhor pisa, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. E é verdade. O seu filho, ele não vai fazer o que você fala para ele fazer. Ele vai fazer o que você faz. Só que na porção dobrada. Geralmente eles se aprimoram mais do que nós. Se você se arruma, ele quer se arrumar mais. Se você tem um carro bom, ele quer um carro melhor. Se você tem um celular bom, ele quer um melhor. Se você gosta de quenga, ele quer muitas quengas. Se você toma cachaça, ele quer se embriagar. E ele vai para o reggae, para a orgia, para as drogas. Porque tudo de ruim hoje já está em porção dobrada. Acabou aquele tempo que antigamente você ia numa festa e chegava em casa todo empoeirado, porque dançou forró a noite toda, e o máximo que poderia acontecer é você chegar bêbado e apanhar da mulher com cabo de vassoura. Acabou esse tempo. Hoje as pessoas estão se divertindo e nem bebendo a maior parte, porque estão sedadas pela droga. No São João, quando eu passei para ir na barraca no dia do feriado, na segunda-feira,
Eu peguei a moto, eu disse que não ia abrir a barraca, mas eu falei, eu vou abrir para ir limpando e mais tarde os meninos chegam. E eu fui passar na avenida e não dava para passar de tanta gente que tinha. E eu quase chorava. Eu quase chorei, me deu aquele nozinho assim na garganta, aquela vontade de chorar. Eu me senti um lixo. Eu digo, eu prego tanto, a gente dá estudo, prega, fala de Deus para as pessoas e olha a multidão de gente que está perdida. Porque se morrer daquele jeito, estão perdidos. Gente andando assim, ó. Aéreo, umas meninas lindas com aqueles negócios pretos correndo assim, foram tudo bonitinha na hora que chegou, mas volta parecendo umas caveiras, os trem feio bagunçado, a sandália no pescoço, no ombro, descalço. Tinha um coitado que ele vinha tão cego, em vez dele descer para o lado da barraca, ele foi para o lado daquela, o açaí da Zeza, e picou a cara na porta de vidro, caiu de costa. Eu digo, oh meu Deus do céu, é por aqui. E eu fiquei triste de ver aquilo. Porque dá a impressão de que nós estamos enxugando gelo. Aí você vai nas redes sociais e o líder político fala, foi um estouro, a melhor festa de São João que pôde existir. Obrigado, Deus. Será que Deus está satisfeito? Quantas gravidezes indesejadas ocorreram? Quantos filhos se drogaram? Quantas famílias destruídas por conta do adultério? Isso, para eles, é normal como era para nós. Hoje nós sentimos nojo, eu posso falar nós porque eu creio que você também sente. Porque nós hoje almejamos o céu. Nós almejamos a vida eterna em Cristo Jesus. E se você não olha para o que você fazia, e não sente nojo hoje, quebrante o seu coração e se arrependa. Porque você ainda está enredado pelo laço de Satanás. E se você não se cuidar logo, o seu filho vai ser pior do que você 1000 vezes. Você só bebe. Ele vai beber, fumar maconha, usar crack. E você não vai ter autoridade para falar. Eu era cego. Porque beber é bom. Ficar bêbado, não sei, eu nunca embebedei. Fala sério. Pode mentir aqui não, viu, Gil? Eu dizia que não me embebedava, era só de fogo, né, Marco? De fogo, esquentou as orelhas. E minha esposa falava, para, tu tem 2 filhos e tu tem que dar exemplo. Mas eu falava, ele tem que fazer o que eu mando, não o que eu faço. Idiota. Burro era o que eu era. Por mais que eu mande ele fazer o certo, ele vai fazer o que eu estou fazendo. E se eu não quiser visitar ele numa clínica de internação para drogados, para dependentes químicos, ou no presídio, eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Foi difícil, mas eu, graças a Deus, já vai fazer 6 anos que eu me libertei do álcool e do cigarro. E eu estou falando isso não é para me sentir melhor do que você que está escravo do vício. É para que você abra os olhos, que há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim é caminho de morte. E morte física e morte eterna. Precisamos nos arrepender o quanto antes. Que possamos ouvir os conselhos de nossos pais. E se os nossos pais estão negligenciando a criação que deveria ter, que possamos seguir o exemplo do nosso Pai, Deus, nosso Senhor Criador. Amados, nós entendemos, já estou encerrando, nós entendemos que Maria, depois que ela não foi para o céu, como algumas pessoas julgam, o tema aqui é José e Maria. Mas por que eu quero falar de Maria? Porque eu fiquei curioso que algumas pessoas dizem que Maria, quando Jesus morreu, ressuscitou, que Maria dias depois ascendeu ao céu. Se você estudar bem a história, você vai entender que isso não ocorreu. Quando Jesus estava na crucificação, no momento da crucificação, se você olhar lá em João 19, 26, veja só, o que aconteceu ali. João 19, 26 e 27. Diz assim, ó. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo,
eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós podemos entender duas coisas aqui. Que os filhos, irmãos de Jesus, não eram filhos de Maria. Porque se fosse, Jesus não precisava pedir a João, o discípulo amado, que cuidasse dela como mãe. E não precisava mostrar a Maria o João, que seria para ela como um filho. E depois diz que depois disso, João tomou ela para onde? Para casa. Lá em Atos você vai ver que Maria estava junto com os discípulos no pregar do Evangelho. E se você for para a história, você vai entender que Maria foi morar em Éfeso com João e não se sabe a data específica que ela morreu. Certamente muito antes de João, porque João foi o último a morrer. Depois que ele saiu de Patmos, ele ainda viveu alguns anos e depois morreu, com quase 100 anos. Então nós entendemos que José fez a diferença, Maria fez a diferença. E a Bíblia diz, tu és bendita entre as mulheres. Bendita quer dizer bem falada, agraciada, mas ela não pode ser adorada. Ela não pode ser adorada, porque a adoração só pertence a Deus. E só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Amados, nós começamos aqui a nossa mensagem falando de precipitação, precipitar. E José não se precipitou. José não julgou logo por aparência. Mesmo não acreditando na conversa de Maria, mesmo duvidando que ela estava grávida de um ente divino, um ser divino, ele não a defamou. Ele teve cautela, ele pensou e Deus lhe honrou. Pense antes de agir e Deus vai te honrar. Conta-se uma história. Vai ter música no final? Não? Vai ter uma entrega de... Vai ter alguma coisa aí, né? Cadê? Me atualizem. Tá bom. Conta-se a história de um pai que amava muito o seu filho. Filhos, vocês todos que é filho aqui, ó. Quem é filho aqui? Todo mundo, né? A não ser que tem alguém que é filho de chocadeira. Presta atenção nessa história. O pai amava muito o filho. Ele tinha uma certa condição financeira. E o filho queria muito um carro. E o pai disse, eu vou lhe dar um carro. Depois que você se formar. Depois que você tiver maturidade para ter um carro, eu lhe darei um carro. Um bom carro. E você é que vai escolher o carro. E aquele filho se dedicou aos estudos, se capacitou, se formou. E no dia da formatura, todo feliz, havia falado para todos os seus colegas que iria ganhar um carro e que ele ia escolher o melhor carro. E quando ele chega próximo do seu pai, achando que o pai ia lhe entregar as chaves do carro, o pai pega e lhe dá uma Bíblia. Está aqui, meu filho, o seu presente. Ele pega a Bíblia, olha, mas não foi isso que o senhor falou que ia me dar. O senhor me prometeu me dar um carro. Filho, esse é o melhor presente que eu poderia lhe dar. Com certeza você vai gostar. Ele ficou triste, saiu da festa de formatura chorando e não falou mais com o pai. Jogou a Bíblia lá no canto e sumiu. Passou-se anos, muitos anos. O velho triste, cansado, adoeceu e morreu. Alguém lhe convenceu a ir para o velório e ele foi. A mãe chamou e disse, aquele presente que seu pai lhe deu ainda está aqui. E seu pai te amava. Ah, mãe, ele não me amava. Ele falhou comigo. Ele me prometeu que eu poderia escolher o melhor carro e me deu uma Bíblia. Sim, mas o seu pai sabia o que estava fazendo. E é sua Bíblia, leve a Bíblia. O caixão do pai lá, ele pega a Bíblia e abre. E para sua surpresa, um cheque. Só com a data, em branco, e um bilhete. Vá à concessionária, escolha o melhor carro.
Não se precipite. Pense. Tenha cautela. Busque o equilíbrio do Espírito Santo. Antes de responder, antes de julgar. Marido, esposa, filhos, amigos e irmãos. Que Deus nos abençoe e possa nos dar sabedoria para saber criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Uma boa noite a todos.